O capítulo 37 de Gênesis conta a história de Jacó, mas já inicia falando de José. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. De modo que a história de Jacó é centrada na figura do filho José. Ele era o penúltimo filho de Jacó, vindo da parte de Raquel, e era o filho mais amado de seu pai. Embora Ruben, filho mais velho, tenha traído o pai com Bila, sua concubina, capítulo 35, e Simeão e Levi o tenham traído, matando os homens de Siquém, capítulo 35, a Bíblia diz que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Vide verso 3 do capítulo 37. E Jacó não escondia sua preferência por José, e sinalizava abertamente isso, seja por mantê-lo em casa e por perto, enquanto os outros filhos eram enviados para longe para cuidar de ovelhas, seja pela túnica talar, colorida e diferenciada que lhe mandou fazer. A Bíblia conta que José também não pactuava com os erros de seus irmãos e que os contava a seu pai. Por conta dessas coisas, José atraía a ira de seus irmãos, que dele tinham ciúme por causa de seu pai. Foi quando José lhes contou o sonho que tivera, a partir do versículo 6. Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Este sonho apontava que José alcançaria um lugar mais alto do que seus irmãos, e que seria homem de proeminência no mundo. Mas José era muito jovem e não percebia o alcance e a grandeza desse sonho. Não sabia que era um sonho profético, com revelação vinda da parte do Senhor, o qual apontava para a sua ascensão e para a sua prevalência sobre todo Israel. Ele também não tinha ideia de que poderia ser alvo de maldade por causa desses sonhos e que viria a sofrer muitas injustiças ao longo de sua vida em decorrência de ter aberto aos seus irmãos este sonho. A palavra de Deus conta que a partir da revelação desses sonhos, os irmãos de José passaram a odiá-lo mais ainda e que intentaram matá-lo. Tendo o pai mandado José estar com seus irmãos que pastoreavam ovelhas, começaram a arquitetar esse plano a partir do versículo 18. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. Mas Ruben e Judá os convenceu a não matá-lo, a apenas lançá-lo na cisterna, tendo os irmãos acabado por vender a José como escravo para uma caravana que se dirigia ao Egito. A grande verdade é que os irmãos não toleraram a ideia de José vir a ser maior do que eles. Tinham inveja e ciúmes dele e quiseram destruí-lo, eliminá-lo. Ao julgar José na cisterna, quiseram impedir o cumprimento do seu sonho, apagar a sua luz e castigá-lo por ser o mais amado do pai, por ousar sonhar um sonho tão alto e, mais ainda, por compartilhar o seu sonho. E ao vendê-lo como escravo e mentirem ao pai de que teria morrido, intentaram apagar completamente a própria lembrança acerca da existência de José. Infelizmente, situações semelhantes a essa se repetem com frequência. Muitas pessoas não suportam saber, ouvir e ver que alguém está planejando um engenho, progredindo num empreendimento ou obtendo sucesso em uma empreitada.
Seu semblante e seu humor mudam na hora. Intimamente se corroem de inveja, lançam maus pensamentos, torcem contra, dizem palavras contrárias e tentam sufocar o sonho da outra pessoa. Se possível, passam a perna no amigo, no irmão, no colega, no companheiro, para sabotar-lhe o sucesso e impedir a alegria da conquista. Esses sentimentos e procedimentos são inerentes ao ser humano, ao homem natural. Podem acometer a mim e a você. Por isso, fiquemos vigilantes. Peçamos ao Senhor que nos fortaleça para que possamos resistir, para que o que é carnal em nós não prevaleça sobre o Espírito Santo de Deus. Não cedamos lugar aos maus pensamentos, aos maus sentimentos, à inveja, à mesquinharia e ao egoísmo. Lancemos tudo isso aos pés do Senhor Jesus Cristo. Denunciemos estes sentimentos ao Senhor, para que não nos dominem e para que não tenham poder para nos acusar. Que o Altíssimo Senhor e Salvador Jesus Cristo nos conceda a sabedoria do alto. Que não sejamos incautos como José para partilhar nossos planos e nossos propósitos com quaisquer pessoas. Elas podem sentir inveja e ciúme de nós, tentar matar e sufocar o nosso sonho. Aprendamos a expor e a dividir nossos planos e nossos sonhos com o Senhor. Ouçamos dele sobre a melhor forma de realizá-los e sobre as estratégias a serem usadas. E aguardemos com confiança, com fé e com humildade. Os irmãos de José tinham um plano de matá-lo, mas Deus era com José, como verificamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Tudo ocorreu com José conforme os planos do Senhor para ele, e para cumprimento da palavra de Deus dita a Abraão, conforme capítulo 13 de Gênesis, versículo 13. Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão no país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Israel foi para o Egito por meio de José. Quando os irmãos o venderam para a caravana que ia para o Egito, achavam que estavam lhe fazendo mal. Mas já era Deus trabalhando na vida de José para cumprir os planos que tinha para ele. E o Senhor esteve todo o tempo com José, livrou-o de todas as suas aflições, concedeu-lhe sabedoria e modos agradáveis, e ao final fez cumprir o seu sonho, pois Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio real. A palavra de Deus conta ainda sobre a falta de alimento no Egito e em Canaã, situação que levou os irmãos de José ao Egito, onde o encontraram naquele lugar, em posição de destaque. E Deus honrou a José, que pôde reencontrar seu pai. E mesmo sendo homem de grande poder, soube perdoar os irmãos por entender que em tudo prevaleceu a vontade do Senhor. De tudo isso, vemos que Deus trabalha com cada um de nós, ao seu tempo e ao seu modo. Aprendamos a colocar nossos sonhos sob os olhos do Senhor e mantenhamos acesa a chama da esperança, confiando que Ele está agindo a nosso favor. É Ele que nos sustenta e que realiza todas as coisas. Ele cuidará de tudo, criará situações e fará cumprir os planos que tem para nós. Não permitamos que ninguém, que nenhuma circunstância venha matar ou sufocar nossos sonhos. Coloquemos tudo diante do Senhor. Confiemos, esperemos nele. No tempo certo, Ele tudo fará. Assim seja. Glorificado seja o nome do Senhor.